Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que bom ter você aqui comigo para mais um dia de leitura aqui no nosso canal. Graças a Deus estamos quase finalizando a nossa leitura diária da Bíblia inteira. Pois é, estamos com propósito anual, lendo a Bíblia toda 2025 e já estamos aí quase no finalzinho da nossa leitura diária do nosso propósitos. Logo, logo iremos vencer esse propósito que estamos realizando ele nesse ano de 2025. Feche os teus olhos, vamos iniciar com oração? Assim oremos. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome, nos dê graça, Senhor. Nos ajude e a tua boa mão continue, Senhor, conosco. Senhor, venha nos capacitar, nos dar sabedoria, conhecimento, entendimento da tua palavra. Senhor, que o Senhor venha nos usar de acordo com a sua vontade. Que a tua palavra possa, Senhor, estar na tábua do nosso coração escritas, pregadas, Senhor, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para que nós venhamos ter com que responder àqueles que afrontam ao Senhor, o teu nome. Nos ajude, Pai, nos dê graça. Que o teu Espírito Santo seja intérprete da tua palavra durante, Senhor, nossas leituras diárias. E que nós venhamos colocar em prática tudo o que estamos lendo aqui, Senhor. Em teu nome eu te agradeço por tudo, amém. E amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em Esdras, capítulo 7, 8, 9 e 10, Salmos 97, Apocalipse, capítulo 4. Esdras, capítulo 7, diz assim: Esdras vai para Jerusalém. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. A carta do rei Artaxerxes a Esdras. Essa é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus. Paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazer. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Além disso, você levará prata e ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata, todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifique-os no altar do templo de seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus. E todas as demais despesas necessárias com relação ao templo do seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora, eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros dos territórios situados ao oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar. O sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo que o Deus dos céus tem prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributo ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor ou porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham nesse templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para administrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos que conhecem as leis do seu Deus. E aos que não as conhecem, você deverá ensiná-los.
Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja Deus, o Senhor de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim. Tomei coragem de reunir alguns líderes de Israel para me acompanhar. Capítulo 8. A lista dos líderes das famílias que voltaram. Estes são os chefes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéia, Gerson. Dos descendentes de Itamar, Daniel. Dos descendentes de Davi, Atos. Dos descendentes de Secanias, dos descendentes de Parós, Zacarias, sendo registrados com eles 150 homens. Dos descendentes de Paat, Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos descendentes de Zacu, Secanias, filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Adalias, e com ele 70 homens. Dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos descendentes de Asgad, Joanã, filho de Jacatã, e com ele 110 homens. Dos descendentes de Adonicam, os últimos que chegaram, Elifelepe, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos descendentes de Bigvai, Utai e Zabud, e com eles 70 homens. O retorno de Jerusalém. Eu os reuni junto ao canal que corre para a Ava, e no acampamento ficamos ali por 3 dias. Quando passei em revista ao povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, o líder de Cassifia, e lhes falei o que deveria dizer a Ido e a seus parentes, os servidores do templo em Cassifia, para que nos trouxesse servidores para o templo do nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, ele nos trouxeram Serebias, homem capaz dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens, e também Asabias, acompanhado de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, 20 homens. Trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali junto ao canal de Arma, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essas bênçãos ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Depois separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles a oferta de prata e de ouro, e os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa do nosso Deus. Pesei e entreguei-lhe 22.750 quilos de prata, 3 toneladas e meia de utensílios de prata, 3 toneladas e meia de ouro, 20 tigelas de ouro pesando 8 quilos e meio, e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fossem de ouro. E eu lhes disse: tanto você como estes utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Guarde-nos bem, até que os pés nas salas do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais dos levitas e do chefe das famílias de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesá-los, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ahava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados, e os damos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora.
Então os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel, 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado 12 bodes, tudo oferecido como holocaustos ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei e aos sátrapas e aos governadores do território a oeste do Eufrates, e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Capítulo 9. A oração de Esdras. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais são à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei entarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto sagrado, caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei: meu Deus, estou demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti. Meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa pelos céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos dos reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo de nosso Deus e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio de teus servos, os profetas, quando disseste: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas eles encheram de impureza toda essa terra. Por isso não dei suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceite as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procure o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra, e a deixem para seus filhos como herança eterna. Depois de tudo o que nos aconteceu, por causa de nossas más obras e por causa da nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os seus mandamentos e a realizar casamento misto com esse povo de práticas repugnantes? Como não ficaria irado conosco, não nos destruiria e não nos deixaria sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Capítulo 10. A confissão do pecado do povo. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choraram amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor, e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem, e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasib. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunir em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém. E no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhe disse: vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras,
aumentando a culpa de Israel. Agora confesse seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo, devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e essa é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou dois, pois foram muitos os que assim pecaram. E os nossos líderes decidam por toda a Assembleia, depois que cada homem de nossas cidades que se casou com uma mulher estrangeira, venham numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa do seu pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikvá, apoiados por Mesulam e o levita Sebatai, discordaram. E assim, os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu os chefes de família, um de cada grupo de família, todos eles chamados por nome. E no primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras, os culpados de casamento misto. Entre os descendentes dos sacerdotes, esses foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Dentre os descendentes de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, eles apertaram as mãos em sinal e garantiram que iam despedir suas mulheres. E cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa. Dentre os descendentes de Imer, Anã e Zebadias. Dentre os descendentes de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dentre os descendentes de Pazu, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Eleasa. Dentre os levitas, Josabade, Simei, Kelaía, também chamado de Kelita, Petaía, Judá e Eliezer. Dentre os cantores, Eliasibe, dentre os porteiros, Salom, Telém e Uri. E dentre os outros israelitas, dentre os descendentes de Parós, Remaías, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benai. Dentre os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jeremote e Elias. Dentre os descendentes de Zatur, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Azusa. Dentre os descendentes de Bebai, Joanã, Ananias, Zibai e Adlai. Dentre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. Dentre os descendentes de Paat Moab, Adna, Kelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezalel, Bimui e Manassés. Dentre os descendentes de Arim, Eliezer, Isis, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dentre os descendentes de Azul, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dentre os descendentes de Bani, Maadai, Nanão, Uel, Benai, Bebias, Keluí, Vânias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jazai. Dentre os descendentes de Binui, Simei, Selemias, Natan, Adaías, Maquinal de Bani, Sassai, Sarai, Azael, Selemias, Semarias, Salom, Amarias e José. Dentre os descendentes de Nego, Jeiel, Matiquias, Zebade, Zebina, Jazadai, Joel e Benai. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Encerramos aqui o livro de Esdras. Salmos 97. O Senhor reina, exultem a terra e alegrem-se em suas regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas os cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor. Diante do soberano de toda a terra, os céus proclamam sua justiça. Todos os povos contemplam a sua glória. Ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostram-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as cidades de Judá exultam por causa de suas sentenças, Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois ele protege a vida de seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo nome. Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Diz assim: o trono no céu. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido, no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris, parecendo uma esmeralda.
circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os ouvintes, os 24 anciãos, se prostram diante daquele que se está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. Amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.